Olá pessoal, sejam bem-vindos. Preparando aqui mais uma live. Hoje com um grande amigo, Francisco Chico. Oi Juliano, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença. O Chico já deve estar entrando aí também. A gente já vai chamar ele. Felipe, Tatiane, Wagner, Dr. Wagner. Boa noite, Dr. Wagner. Gabriel. E aí, André? Boa noite, Denilson. Obrigado pela presença aí de vocês. Tiago. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Elisandra. Chico já deve estar entrando. Anelise, seja bem-vinda. Thaís, Frederico. A gente vai estar falando hoje sobre pensar e agir estrategicamente. O Francisco, quem conhece ele, é professor universitário, tem uma longa carreira aí no meio acadêmico, foi consultor também. Hoje ele é responsável pela microrregião de Varginha, no Sebrae Minas, né? Então fiz o convite para ele, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de pensar e agir estrategicamente. Ele é mestre em empreendedorismo, tem bastante coisa para estar nos trazendo, para estar nos falando nesse momento, né? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa fala dele. Voltando. Maicon, boa noite. Francisco deve estar com algum problema na conexão dele. Bem, ele já deve estar entrando aí. Ele acabou de confirmar que ele já estava entrando para participar, então ele já deve estar se conectando aí. Bem, pessoal, vou pedir para vocês já mandar um aviãozinho para o pessoal, né? Põe o dedo no coraçãozinho aí, empreendedores, outros amigos, né? Para que possam estar participando. Ô Gilson Lesbão, seja bem-vindo, Gilson. E aí, Francisco, boa noite. Boa noite, meu caro, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ouço bem. Me vê também, tranquilo? Ao vivo e a cores do lado diretamente para Araguaçu. Isso, tamo junto. Me ouve bem também? O som tá bom? Tô te ouvindo bem. Maravilha. A gente está com muitos amigos aqui, viu, Chico? Muita Coisa gente boa aqui. É muito bom, né, cara? Amizade aí com a turminha aí. Pessoal, então, só reforçando mais uma vez, manda o aviãozinho aí para os colegas, para os amigos empreendedores. Quanto mais pessoas nós pudermos ter aqui na nossa sala, na nossa live, é uma forma de também a gente estar cumprindo essa nossa missão, né? E põe o dedo no coraçãozinho aí, crava o dedo no coraçãozinho, para quanto mais relevância esse conteúdo tiver, mais ele é distribuído dentro do Instagram e outros empreendedores podem também estar recebendo essa nossa mensagem. Quem não me conhece, eu sou José Benedito, professor José Benedito, trabalho com consultoria já há mais de 10 anos. E logo, Chico, que aconteceu que caiu esse meteoro, né? Quem tem me acompanhado, eu tenho repetido muito isso. Essa palavra até não é minha, é do ministro Paulo Guedes, numa live que ele fez com a XP, e ele usou esse termo, né? E esse termo ficou muito cravado na minha mente, e de fato é um meteoro que caiu nas nossas vidas, nas nossas empresas, todos nós passando por um momento de reestruturação, de se reinventar. Na semana passada nós fizemos uma jornada de lives também, onde nós chamamos ela a Jornada da Superação Empresarial. E nela eu trouxe amigos, assim como você, para falar de finanças, de vendas,
de liderança. Foi uma semana muito rica e de muita prosperidade em conteúdo, em assunto, em mensagens. Mensagem positiva, mensagem realista, mensagem que trouxe para muitos empreendedores que participaram a oportunidade também de ampliar um pouco mais o mapa mental, de entender que a gente pode sim estar fazendo alguma coisa agora, a gente pode sim estar agindo, né, e não ficar realmente de forma passiva esperando o que está acontecendo. Então foi uma semana muito rica e para iniciar essa semana eu iniciei, né, te convidei para a gente fazer esse bate-papo juntos e tem alguns outros convidados que eu quero trazer essa semana para estar trazendo todo esse contexto de gestão, de liderança, de negócio, que as pessoas estão procurando, estão buscando, para que elas possam também estar se orientando melhor nos seus negócios. E aí eu gostaria que você se apresentasse, Chico, falasse um pouquinho quem é você, para que todo mundo também já chegasse junto aí e se aproximasse mais de você. José, primeiramente, eu só tenho a agradecer o convite, né? Que vindo de você, como eu te disse, é uma honra, que eu tenho um carinho pela sua pessoa. Obrigado. Eu sei que você é dos poucos aí, né, consultores que tem uma boquinha falando, mas no dia a dia também faz. Conheço você como um ser humano, conheço a sua esposa, conheço a sua filha, né? Eu sei a tua integridade. Então, é sempre bom estar próximo de pessoas que a palavra integridade faz parte do teu dia a dia, né? E para mim é uma alegria estar aqui, poder contribuir, igual você disse, como a gente pode contribuir utilizando essas ferramentas, né? Você vê, estamos aí com, no momento, 32 pessoas, algumas pessoas me procurando no Facebook, onde é a live, já estou mandando aí para teu domínio, né? Que eu acho que isso é legal, e a gente tem essa troca, né? Como você disse, a nossa caminhada, te conheci na associação comercial, eu já estava como consultor, na carreira de consultor, né, como agente no processo de transformação. Eu gosto muito, disso a gente também vai tratar, né, meu papel no mundo. Então eu vejo isso em você também, o nosso papel como consultor, como agente do processo de transformação. Até uma palavrinha muito interessante nesse contexto, né? Antes eu tinha o contexto que era o agente de transformação. Não, é o agente do processo de transformação. Que a gente não transforma o outro, não transforma a comunidade, a gente só faz parte, uma peça desse processo de transformação. Então essa caminhada que eu escolhi como consultor, professor, e hoje atuando numa entidade que tem esse propósito, eu já estou há mais de 25 anos aí nessa caminhada, né? Sou de Varginha, minha formação é na área de gestão de empresas, tive a felicidade de conhecer bons professores, né, que me deram um direcionamento, algumas lideranças na minha vida. Aí dentro dessa caminhada eu busquei me especializar em pessoas, especializar também em marketing. E aí mais pela caminhada aí eu fui depois me aprofundar nesse contexto do empreendedorismo e fui buscar um mestrado aí fora, sabe? E hoje você tem a informação que eu atuo numa entidade, né, que tem um papel importante nesse contexto hoje, nesse momento planetário que nós estamos vivendo, né? Todos nós aí estamos nesse processo de transformação que todo mundo está passando, né? Então, para mim, é uma alegria estar aí junto com essa galera aí. Um abraço para todos, né? E vamos bater essa prosa aí. É um bate-papo muito bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu que agradeço a tua disponibilidade, a tua boa vontade de estar aqui, contribuindo e compartilhando com a gente, com a tua experiência, com a tua inteligência. Eu tenho certeza que todos que estão aqui vão gostar muito e vão se beneficiar da mensagem. E para começar essa mensagem, eu já vou direto na ferida, né? O tema da nossa live é pensar e agir estrategicamente. Fala para nós, Chico, diante desse meteoro que caiu, como efetivamente na prática? Nós temos aí vários microempreendedores individuais, microempresas, pequenas empresas, pessoas que sonham em empreender, que estão agora nos ouvindo. Como efetivamente na prática, no momento de tamanha incerteza e volatilidade do mercado, o que seria efetivamente pensar e agir estrategicamente, Chico? Então, devido a esse momento que nós estamos passando, eu gostaria de abrir com uma frase aí de um pensador, Reinhold. Ele virou até uma oração, sabe?
mas a fala Sei. inicia com ele, quando ele diz, me perdoe aí, cada um com a sua espiritualidade, né? Mas Sim. que Deus nos dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquilo que eu posso. E sabedoria para distinguir o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. E aí Fantástico. esse momento que nós estamos aí, até vi um post seu, você trabalhou a palavra serenidade. Eu achei fantástico, né? Isso é para Sim. você saber que eu te sigo aí no Instagram, né? Eu acho interessante Obrigado. a serenidade, mas aquilo também que o momento nos pede, né, Zé, é aceitar esse momento. Não adianta também ficar aí Perfeito. relutando. Eu acho que esse é o momento de a gente trabalhar a aceitação. Aí, a partir do momento que eu começo a trabalhar esse movimento interno, aceitar o que está acontecendo, que eu não consigo mudar. Isso é o universo externo, um ambiente externo, né, um cenário que uma força divina, para que cada um que acredite aí na sua crença, né, está movimentando um planeta, não é só o Brasil, né? E aí a palavra pensar já me faz, opa, deixa eu pensar para entender o que é esse contexto. Né? Esse contexto é muito maior, é um movimento planetário. Isso não está acontecendo em Varginha, está acontecendo no mundo como um todo. Né? Então isso é interessante a gente começar a entender. E aí, pensando estrategicamente, é onde eu paro, começo a respirar e perceber a totalidade, não olhando só para o meu umbigo. O empresário, até é interessante a gente falar, né? Esse momento a gente está falando para pessoas. Essa pessoa pode ser empresário, pode ser colaborador e um potencial empreendedor, né? Então a gente tem que estar distinguindo, e eu acho que a nossa fala também, José, tem que ser nesse contexto. Não só para a empresa, mas para a pessoa, o empresário, ele começar a ter um olhar mais da totalidade. E aí esse momento que nos pede para fazer essa imersão, começar a pensar na totalidade, eu tenho que mudar. Aquilo que, né, todos os pensadores aí, os atuais, até o Cortella trouxe um texto muito interessante, em vez de ficar jogando a pedra no outro, está no momento de você fazer uma reflexão aí do que pode ser mudado. E essa mudança parte de mim. E o olhar do estrategista faz toda a diferença, porque o olhar do observador muda o contexto à sua volta. A partir do momento que eu mudo meu olhar, eu começo a olhar diferente. Então, eu tenho que começar a pensar nisso. E aí, gente, e o que a gente tem que lembrar, eu gosto muito da etimologia das palavras, e uma que eu vim aprender depois de um bom tempo entender a palavra, é uma palavra que esse momento é um momento de sacrifício. Né? Cada um tem o seu sacrifício. Mas se a gente for lá, né, José, como um bom professor, né, para fundamentar, a etimologia da palavra sacrifício, se a gente pegar a palavra sacrifício, ela vem de sacer, farser, né? De fazer o sagrado. Tem muita gente que acha que sacrifício, mas é muito sacrifício eu ficar em casa, é muito sacrifício passar por isso. A primeira coisa, a palavra vem falar, fazer o sagrado. E nesse momento de quarentena, o que está em cash é saúde, né? Família, aquela coisa toda. E aí o empresário tem que botar, opa, então respira fundo. E aí a palavra pensar me leva a respirar fundo. Deixa eu entender o contexto. Aí eu começo a buscar a compreensão, e quando eu busco essa compreensão, eu começo a ver a totalidade. E aí a discussão que a gente quer trazer para hoje, como pensar e agir. Esse agir vem da palavra fazer, né? E o pensador falou sobre isso. Para mim, ter serenidade e ter coragem para mudar, isso vem de ação. Mas aí, a gente sempre, né, eu sempre falei nas minhas palestras, né? Tinha uma palavrinha, toda palestra que eu faço para empresário, eu sempre digo, né? Tem muita gente fazendo certa coisa. Certa coisa é fazer mais ou menos. E está na hora da gente fazer a coisa certa. Na verdade, até eu vou trazer uma frase que é mais completa, mas geralmente eu brinco na palestra, eu falo, né? Tem muita gente fazendo certa coisa. Mas o momento agora, principalmente a partir de agora, não dá para fazer certa coisa. O pós-crise vai te exigir muita competência daquilo que você faz. Você tem que ser bom para tirar o atraso, para, né, voltar na tua efetividade mesmo, ser bom naquilo que você faz. E toda vez que eu trabalho na área de consultoria, eu no bate-papo, palestra, eu gosto sempre de lembrar isso. Gente, tem muita empresa fazendo certa coisa. E aí não adianta reclamar, porque o resultado vem mais ou menos, né? E um resultado mais ou menos é porque você está fazendo mais ou menos a coisa.
E fazer certa coisa te leva a certo resultado. E o correto é fazer a coisa certa. Olha como muda, né, José? Quando a gente fala Totalmente. a coisa certa, te leva já a pensar, a escolha. Quando a gente fala de pensar estrategicamente, te traz também a palavra de escolher o que fazer. E por isso que a gente tem que fazer a coisa certa, e não certa coisa. Isso é muito importante a gente lembrar. Eu sempre gosto de lembrar que o que faz toda a diferença na nossa vida, independente das circunstâncias em que nós vivemos, são exatamente as decisões que nós tomamos. Maravilha. Todos nós, eu, você, todos os amigos que estão aqui nos ouvindo, sabem que independente da circunstância que estamos vivendo hoje, ou que já vivemos em nossas vidas em outros momentos, outras crises que passamos, às vezes solitários, né? Uma crise de saúde, uma crise financeira, que estava acontecendo às vezes só com você naquele momento, realmente a forma de enxergar isso, a forma de pensar isso, vai fazer toda a diferença no resultado lá na frente. Vivemos constantemente, diariamente, um mundo de escolhas. E não é as consequências que vai dizer aonde nós vamos chegar. É a escolha de hoje, de agora. Toda decisão é um julgamento. Toda hora nós estamos fazendo isso. E aí a palavra que você falou de totalidade, ela faz muito sentido. E essa totalidade, eu vou fazer um link de duas palavras que você falou para te voltar a palavra para você. A questão da totalidade e de nós estarmos falando para pessoas, né? Pessoas que fazem hoje diversos papéis. Faz o papel de pai, de mãe, de irmão, de primo, de empresário, de empreendedor, né? De um sonhador, de um corajoso, que foi lá e abriu o seu negócio, empreendeu e está lutando com todas as suas forças. Então, a importância da gente se olhar no todo e procurar exatamente, Chico, nesse pensamento, o que nos falta muitas vezes, que é a questão do equilíbrio. O que é a palavra equilíbrio, quando a gente fala de pensar e agir, a palavra equilíbrio traz para você nesse ambiente que a gente está falando agora? Então, aí você foi muito feliz na tua fala, que a vida inteira, nossa caminhada, a gente toma decisões, né? E aí, para mim ter essa consciência tranquila, ou equilíbrio, eu tenho que ser cada vez mais assertivo nas minhas decisões, naquilo que eu vou escolher. E por isso que essa palavra pensar, José, eu acho que dava uma live só para a gente parar na palavra pensar. Né? Porque a palavra pensar, enquanto eu não penso e tomo a decisão correta, né, se eu não faço isso, não sou o tomador de decisão da minha vida, eu vou chamar isso de destino. Tem muita gente que fala, isso é meu destino. Não, cara, não é isso. Destino, né? Isso é para quem não escolhe a decisão. Então, quando você não não é o tomador de decisão da tua vida, você vai chamar a vida de destino. Não, não é isso. Você escolhe para onde você quer ir. E sempre me vem a metáfora de um barco, né? O barco tem que ter o seu leme, alguém tem que guiar. O vento é o universo conspirando a favor para a tua vida. Só que você direciona para onde vai o seu barco, essa decisão. E essa palavra pensar, né, que é aquilo que a gente lembra, né? Quando você para perceber, é aquilo, voltando para o contexto empresarial, o empresário, ele toma decisão o tempo inteiro. E o que leva ele, né, a tomar decisão assertiva é porque ele tem que buscar mais informação, parar e buscar dados, informações, pensar na decisão certa, né? Porque o empreendedor, o empresário, o colaborador também, que está lá como gestor, ou liderando a equipe, ou na função mais simples que for, tem um momento no dia a dia que ele tem que tomar decisão. Ele não pode ser no instinto, né? Tem algumas coisas na vida que a gente faz, né? Tá vendo um bicho, você corta o instinto. Mas no dia a dia você tem que parar para pensar e tomar a decisão certa. E para o mercado empresarial, para quem é administrador, para quem é empresário, ele só consegue ser assertivo na sua decisão quando ele para, respira fundo e analisa o contexto como um todo. E a palavra pensar nos traz essa profundidade. Pensar, ou seja, né, tem até uma jovem garota que está trabalhando uma música linda, a pausa, né, não sei se chegou até você, o mundo precisa de pausa. Depois eu te mando essa letra maravilhosa, uma canção linda. O mundo precisa de pausa. Legal. Esse momento que nós estamos é a pausa.
Eu sei, né? Pra você ter ideia, eu parei né, nessa pausa, estou lá já pensando no livro, pensando não sei o quê, vou escrever. Então, olha como que a gente leva né, esse deserto que cada um tem e o mundo se abre, né? Então, esse pensar, ele abre um campo de possibilidades. E o mundo é um mundo fértil de oportunidades. Até na crise, igual nós estamos da pandemia, é um campo de oportunidades. Mas para isso eu tenho que parar, pensar, analisar o contexto. Né? Uhum. O Demar já trazia essa informação aí, que o ócio criativo te leva a um campo de oportunidades. Então, Perfeito. esse momento de parar para pensar é uma grande oportunidade para nós, de tomar a decisão certa. Ou seja, fazer a coisa certa. Escolhas. Olha a palavrinha, fazer a coisa certa. Aí, quando eu escolho a decisão certa, eu vou fazer certo a coisa que eu tenho que fazer. O duro é um tanto de gente, um tanto de coisinha, mas você olha para o empresário, não, você está fazendo certa coisa, mas não está fazendo a coisa. E aí acha, né, aquilo que a gente vê, né, hoje nesse mundo do mercado digital, todo mundo postando fotos aqui, não sei o que, não sei o que, mas está fazendo certa coisa. Eu vejo ainda algumas lanchonetes publicando um hambúrguer lindo, maravilhoso, mas esquece do contexto da coisa toda. Aí você olha lá o ladrilho, lá no fundo, sujo, onde o que você tem que vender? Você vende comida gostosa ou não? Eu estou vendendo confiança no meu propósito. Eu estou falando para essa pessoa, confia em mim que esse lanche foi feito pela minha família, com todo cuidado, higiene. Então eu tenho, entendeu? Então não adianta fazer certa coisa, eu tenho que fazer a coisa certa. E aí a mensagem não é fazer um sanduíche bonito, eu tenho que vender o que naquele sanduíche? Confiança. Aqui na minha cozinha eu cuido com muito carinho para levar a comida para a sua casa, né? Então, isso é importante, por isso pensar, eu estou fazendo certa coisa, e aí é aquilo que a gente tem que trazer para esse contexto das pessoas, né? Ter essa pausa e fazer a autoavaliação, né? Quando eu começo a pensar, eu começo a falar assim, agora, como que eu vou agir? Primeiro eu tenho que pensar e me autoavaliar, né? Essa pausa é muito, muito, muito bem-vinda nessa quarentena, né? Essa questão que você deu o exemplo do lanche, né? E você falou de propósito, confiança, né? É muito importante a gente se preocupar, né, Chico, com a entrega, né? Por exemplo, muita gente, a gente falou muito de vendas com o Diogo na semana passada, então a gente estava falando da importância do relacionamento. Nesse momento de quarentena, nunca foi tão forte, não vou dizer que nunca foi, mas ficou visível e presente que aquelas empresas que já vinham mantendo um bom cadastro de clientes, um bom relacionamento, ela conseguiu fazer algumas ações e estar mais felizes com essas ações. Ter um resultado, às vezes pequeno, mas já ter um resultado diferente, né? Então, esse momento também de pensar, você falou do Cortella, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: todo pensamento já é uma ação em si mesma. Então, todo pensamento ele já é uma ação, né? Agora, o que eu preciso, essa fala que você fez de fazer certa coisa e de fazer a coisa certa, é realmente a gente aproveitar esse momento para profissionalizar mais a nossa vida, o nosso negócio, sabe? Eu vejo que a gente está tendo a oportunidade, como você falou de reflexão, de parar e pensar. No caso dos negócios, preparar a nossa retaguarda para quando vier a retomada, sabe? Repensar na nossa retaguarda. Será que a minha entrega está legal? Será que o meu processo está legal? Será que as minhas ações comerciais de controle financeiro estão legais? Pensar na retaguarda agora é uma forma de pensar estrategicamente, porque essa retomada vai ter uma hora que ela vai começar. Com certeza. Então, não deixar passar esse tempo agora sem aproveitar esta que é uma oportunidade. Preparar a retaguarda dos negócios, como também se preparar mais para esse momento, verticalizar mais o conhecimento, aprofundar mais em coisas que você não domina, para que você possa iniciar uma retomada contando uma nova história. De fato já será. De fato já será uma nova história. Mas muito mais profissional e mais maduro. Faz sentido isso para você também, Chico? Totalmente, José, porque é aquilo que a gente vê, né? A entrega, olha só, né? Quando a gente pensa no, né, trabalhando a questão mais humana,
O ser humano, quando ele está inteiro naquilo que ele faz, a entrega é diferente. Se a gente pegar o colaborador, né? O colaborador que está mais ou menos engajado, ou mais ou menos comprometido, mais ou menos motivado, imagina o atendimento dele. Oi, bom dia. Sabe? Então, tudo é mais ou menos. E quando a gente fala, né, a pessoa está, a palavra totalidade ou integridade naquilo que ele faz, ele está inteiro. Isso quando a gente fala para o ser humano, imagina isso para a empresa. Quando toda a equipe, todas as pessoas estão engajadas num propósito maior daquela empresa. O propósito maior, a gente falou aí agora do lanche, né? Qual que é o propósito dessa empresa? É fazer lanche? Não. É despertar sabores para quem está comendo aquele lanche gostoso. Então tem algo mais. Vender momentos. Vender momentos, né? Momentos de prazer de família, né? Quando a pessoa pega uma quitanda na padaria, né? E aí quando você chega na padaria, você não consegue entender que, igual alguns colaboradores, você pede um pão, a pessoa joga o pão em cima da mesa, você pega o bolo e joga em cima do balcão. A pessoa não entendeu qual que é o propósito de uma padaria. Ela proporciona um momento de prazer quando a família reúne a mesa com né, todo aquele cerimonial da família inteira. E ainda tem colaborador que não entendeu, ele não tem uma entrega. Isso é importante, né, esse contexto a gente lembrar, que quando você faz essa escolha de fazer aquilo que você quer para a tua vida, eu quero servir as pessoas. E esse servir está em todo o contexto, na alimentação, no vestuário, no calçado. Você é um servidor, né? E aí a tua entrega é diferente, mas para isso você está inteiro. E aí essa palavra que você trouxe aí, propósito, né? A gente fala pouco aí no mercado empresarial, e esse propósito tem que ser bem trabalhado. Tem muitas instituições, igual a gente vê esse conceito japonês, né, que eu gosto muito também, que é o Ikigai, né? Não sei se você tem acesso a essa linguagem, possivelmente sim. Né? Que ele trabalha dentro do mercado empresarial e fala da razão de viver. Essa razão de viver, como qualquer pessoa, ser humano, a empresa também, a gente tem que trabalhar isso. Essa empresa existe para quê? Né? E é aquilo que a gente faz a contraproposta. Se a tua empresa deixasse de existir, ia fazer falta? Ia. Porque as pessoas não conseguem perceber um diferencial competitivo nas outras empresas. E aí a gente começa a entender, né, José, como tudo isso faz uma grande diferença na entrega do produto. Quando as pessoas estão realmente engajadas no propósito, é por isso que eu gosto muito dessa linhagem de pesquisa, quando você pega lá propósito e alinhamento de propósito, onde a empresa define lá a sua missão. Né? Tem muitas pessoas que não há missão, todo mundo decora. Não, missão não é para decorar. Missão é para se vivenciar. Missão você vivencia. Qual que é a missão da tua empresa? Faz sentido para você? Olha a palavra, né, Zé? Sentido. Sentido vem do coração. Sentir. Faz sentido? Faz. Eu amo trabalhar nessa empresa. E aí a pessoa entrega. Ela está inteira naquele dia. Pode ser uma segunda-feira chuvosa. E isso o empresário ele tem que começar a perceber nesses recursos que ele tem. O momento que nós estamos para ele pensar, ele é começar a sentar na cadeira onde ele está lá agora e pensar no seu colaborador. Ah, mas lá o povo lá não é engajado. Então está na hora de você refletir. E aí também a gente tem que pensar. E você? Você está engajado no seu propósito como empresário? Você se sente engajado? Como líder? Líder. Ah, eu estou ganhando meu dinheirinho. Cara, isso não vai prestar. A gente sabe disso. O dinheiro é uma consequência do bom trabalho. Né? É difícil falar, cara, mas Francisco, mas o que eu tenho que eu herdei do meu pai? Cara, vai ser feliz. Eu sei que você deve ter história. Eu tenho umas histórias interessantes quando eu paro para prosear na consultoria, fazer o diagnóstico empresário. Eu pergunto, o que te faz brilhar como ouro, criatura? Pergunto para o empresário, né? E eu tive um caso lindo, maravilhoso, uma história linda, de uma empresa que é centenária aqui, que veio de vô do pai e agora está com os filhos. E o filho me falou, Chico, eu estou aqui, mas não sou feliz aqui. Eu só fiz engenharia porque meu pai me obrigou e hoje eu estou na empresa de engenharia. Aí você olha o corpo deles, falando. Aí você vê que ele não é líder. Enquanto tem um irmão que o povo segue ele. Se ele cair no buraco, todo mundo vai. E o outro até anda assim, curvado, entendeu? Isso tudo faz grande diferença. E aí é aquilo que a pessoa precisa pensar. Eu virei para ele, cara, olha o teu irmão. Você olha para ele na rua e está assoviando. Mas por que será? Ele não seguiu o teu caminho. Ele foi ser padeiro. Foi dono de uma grande padaria. Está feliz, está amando fazer pão. Enquanto o outro está dentro de uma empresa, entendeu?
Então isso faz toda a diferença. O empresário está na hora, esse momento é para parar para pensar e fazer uma auto-reflexão. Aquilo que eu acordo todo dia, segunda-feira, faz sentido para mim? Eu acho que a palavra pensar, ela vem que é para pesar isso nessa nosso bate-papo, sabe? Faz sentido acordar cedo todo dia? Que quando eu não estou inteiro naquilo que eu faço, eu não consigo nem botar o meu lado direito do cérebro para funcionar, para pensar estrategicamente. Primeiro eu tenho que utilizar a inteligência emocional aqui. Se eu não estiver fazendo uma coisa que eu não gosto, se eu for, caramba, não tem inteligência emocional que vai ajudar você a pensar em ideias criativas. Né? Tem hora que a gente fica, você tem que ser criativo, tem que ser criativo, tem que inovar. O cara vê aquilo e fala, cara, mas não consegue ver. Ai, me perdão a palavra, não tem força, amor, tesão pra coisa. Entendeu? Falta o tesão pro negócio. Hoje. E esse momento que vai nos pedir o pós-crise, é isso. A melhor coisa que o cliente pode ver na entrega, quando você está entregando um produto ou serviço, é o teu olhar. Né? Quando você é apaixonado... A tua energia. Energia, o teu amor. Né? É a citocina que a gente passa para o outro. Né? Isso aí já foi provado. Pessoal, pode fazer os comentários, pode mandar pergunta aí para o Chico, para nós. Comenta aí se vocês estão gostando, o que vocês estão achando da live. Se vocês estiverem gostando e estão achando relevante esse bate-papo, manda o aviãozinho aí, convida outras pessoas, manda o coraçãozinho para nós, para a gente ficar ainda mais motivado, aí, mais essa energia maior ainda, né, Chico? Isso é saber aí, se o Danilo tá falando bobagem também, né? Que de repente... às vezes o pessoal, né, fica quietinho, você fala assim, nossa, será que eles estão gostando? Eles não estão gostando, né? Aí eu gosto de brincar o seguinte, assim, ó, ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Mas você falou uma coisa que você comentou aí, que quando a gente fala de liderança, na semana passada a gente teve a Tatiana aqui também, falando de empresa familiar, e é muito importante, nesse momento de olhar para si mesmo, nesse momento de pensar, o líder fazer uma reflexão sobre como que ele tem trabalhado a sua liderança com a sua equipe. Certo. Muitas vezes a gente questiona muitas coisas da equipe, mas na maioria das vezes acontece o quê? Eles são reflexo do nosso modelo de liderança, da forma como nós fazemos. Seja certo ou seja errado, é o teu jeito de fazer. Mas talvez o teu jeito de fazer não está alinhado com aquilo que você gostaria que tivesse de resultado. Então alguma coisa não está certa. Porque se tivesse dando certo, o resultado que você teria agora já seria diferente. Já seria esse resultado desejado. Então, esse momento de pensar, ele nos leva a gente a compreender melhor o nosso papel na liderança. A nossa autorresponsabilidade. Antes de eu querer do outro, exigir do outro, pensar se realmente a minha entrega é merecedora do melhor do outro também. Essa necessidade de conexão é muito importante. E tem 3 palavras que a gente gosta muito eu gosto muito da programação neurolinguística, né, da PNL, que é o PSA, né? Eu penso, eu sinto, e esse sentimento gera um comportamento, uma ação. Com certeza. Eu penso, gera então um sentimento, e o sentimento gera um comportamento e uma ação. E esse comportamento e essa ação vai trazer todos os resultados, sejam bons ou não, que nós estamos buscando e trazendo para as nossas vidas. Para te devolver a palavra experiência. Vivemos um mundo das experiências. Então, eu no meu negócio, eu preciso estar preocupado, e quando você falou da palavra inovação, tem se falado muito da questão da inovação, talvez esteja aí uma palavra central para você refletir sobre ela. Qual é a experiência que você tem oferecido ao seu cliente? Qual a experiência que você tem oferecido aos seus colaboradores, aos clientes internos e externos do teu negócio? Como que é essa experiência? E aí, Chico, pegando o gancho da experiência,
eu queria que você falasse um pouquinho desse agir, dessa ação. Faça uma autorreflexão, faça esse entendimento da totalidade e como que eu parto para a ação, para o agir estrategicamente. Então, isso é bem prático a gente começar a pensar. Essa autoavaliação da estratégia que toda empresa pode usar, primeiro eu tenho que pensar assim, que ponto que eu estou e que ponto que eu quero chegar. Quando a gente fala de pensar e agir estrategicamente, a gente está falando de um planejar. Eu estou pensando para agir, então eu estou pensando para planejar uma ação. E aí a primeira coisa, naquilo que você disse aí, da experiência, o empresário, o colaborador, ele tem que começar a fazer uma reflexão. Como que está a minha ação hoje? Como que eu tenho, né, como está sendo a minha entrega? Como está sendo a minha atuação? E aí aquela reflexão que o empresário também tem que fazer. Essa experiência do dia a dia lá como líder, como empresário, aquilo que ele está entregando para o colaborador, porque, né, se tem aí um colaborador nos ouvindo, né, ele também tem que ser corresponsável por esse contexto como um todo, né? E o empresário mais ainda, porque o colaborador é que está lá na ponta entregando. Mas a gente tem que lembrar que o empresário ele tem que cuidar tão bem, né, do cliente, como primeiramente cuidar do seu colaborador. Essa experiência do processo interno, ela influencia diretamente no processo final, né? A Sem dúvida. entrega depende muito do que está se fazendo internamente no processo. A comunicação entre as partes, o empresário com o caixa, com o vendedor, com a logística, com tudo aquilo ali do processo ali de produção, do processo de um restaurante, do estoque, da limpeza, da higienização do produto, até o garçom chegar lá no balcão com o prato para o cliente, ali tem um processo interno. Então, essa experiência, ela tem que ser impecável. E quando a gente fala de impecável, não é só num processo, está tudo redondinho. É onde a pessoa também tem que olhar nos olhos o fornecedor interno e o cliente interno, por exemplo, o cozinheiro que está fazendo a comida e está entregando para o garçom, como que é o sorriso quando ele está entregando aquele prato para o outro entregar para o cliente? Então, é isso que a gente chama de cultura organizacional, né? E quando a gente fala de cultura, a gente começa a lembrar das nuvenzinhas, né? Como é que está o clima dentro da empresa? Isso também é a experiência interna que vai refletir lá para o cliente externo lá fora. Então, isso o empresário, lembrando que o colaborador é corresponsável por isso. Na minha caminhada como professor, eu ouvia muito o aluno falar assim, professor, você está falando de boas empresas aí, mas lá onde eu trabalho, lá não dá não, lá é difícil. Lá eu tenho um chefe, lá ele tem um chicote o dia inteiro, é só um chicote. Aí eu falei para ele, querido aluno, isso é escolha, você escolhe e está lá. Mas eu sempre brincava, a partir do momento que você está dentro de uma faculdade, você tem que exercer essa habilidade de gestor também, habilidade de líder, né? Que, eu não sou dono, eu não sou líder. Não, líder é independente do cargo. Líder é você, Sim. né? José, a palavra que mais aproxima do líder é inspirar, né? Líder é aquele que inspira o outro. Eu posso ser lá o departamento mais simples da limpeza, não sei o que não é simples, que tem a importância, né? E ele pode ser um inspirador, igual na minha empresa com a qual eu trabalho, a pessoa que cuida da limpeza, ela me inspira com um sorriso, com um abraço, seja feliz, bom dia, ela me inspira. Então, isso a gente tem que lembrar. E isso é importante a gente lembrar quando você fala da experiência, porque a gente fica sempre preocupado na experiência do cliente, mas ela é reflexo daquilo que você vai externalizar para o outro, né? Porque o ser humano não é dicotômico, o ser humano tem que estar na totalidade. Essa palavra totalidade vale uma live também, né? Totalidade vale. E o dicotômico é aquilo, para atender o cliente, oi, bom dia. Aí vai falar com o colaborador, oi, né? Com a cara de poucos amigos. Isso não tem jeito, cara. Né? É aquilo que a gente sempre brinca com o empresário. Não adianta você tratar bem o seu funcionário e chegar em casa a tratar mal os seus filhos e sua mulher. Isso é dicotomia, né? Então, isso não vai funcionar. Esse modelo após crise não funciona mais. E faz tempo que eu acho que você também comunga disso, a gente está falando, e é aquilo que você falou, as empresas bacanas que estão, entre aspas, tranquilas, estão fazendo o serviço certo. Tem gente que está morrendo de saudade, fala assim, nossa, não vejo a hora de ir lá na loja da fulana, estou com saudade daquela vendedora, estou com saudade de sentir o cheiro da loja, estou com saudade do sorriso da minha vendedora. Então, isso aí foi uma experiência que marcou, que alguns conseguiram resultado, mas isso é fruto de um trabalho que o empresário tem que entender. E esse momento de pensar, ele tem que parar e falar assim, caramba, o que eu tenho feito da minha loja? O que eu tenho feito do recurso mais importante, que se chama colaborador? Né? Esse é um recurso fantástico.
E essa habilidade que o líder tem que fazer é aquilo. Ah, mas ninguém é perfeito. Não é mesmo, mas alguma habilidade, talento, todos nós temos. Então, ele tem que pensar, Sim. caramba, será que eu estou aproveitando realmente todo o meu recurso? Gente, né? Hoje eu gerencio uma equipe, eu olho em cada um e falo assim, caramba, eu tenho que usar e abusar do talento de cada um. Todo mundo nasceu para ser estrela, não tem como. Só que aquilo que assim que eu pergunto, tá feliz aqui, criatura? Tô. Mas você tem que estar feliz, senão você não vai estar inteiro. Ô Chico, tua imagem travou. Você está me ouvindo? O pessoal está me ouvindo? Voltou? Voltou, Chico. Isso é importante. Você foi com tanta energia na tela que ela travou, deu uma travada. Foi uma criatura aqui que está discando via WhatsApp que eu não bloqueei. Daqui a pouco eu tenho que falar para ele, não liga não, depois. Mas não tem. Isso é emoção, é energia, é vida, né? É aquilo que a gente está falando de pessoas, é vida. E trabalhar é vida, né, cara? É vida. O Juliano, ele fez uma pergunta aqui agora há pouco, o Juliano Belo, foi seu aluno, foi meu aluno também, um parceirão aí de caminhada. O da BASF, né? Faz um trabalho fantástico aí na associação Isso. do Baixo de Esse mesmo, um abração. Ele fez uma pergunta sobre a questão da inspiração, né? E como buscar inspiração nesse momento para poder fazer esse trabalho com a equipe ou consigo mesmo? O que vem à tua mente quando vem essa pergunta? Então, a primeira coisa que eu acho que a reflexão né, quando a gente começa a pensar e fazer, agir estrategicamente, é aquela pergunta que a gente tem que fazer, né? Na onde estou e na onde quero chegar, né? Que o chegar é o sonho, né? Com a sua empresa, como o Juliano aí, que eu tenho um carinho com ele aí, que ele tem um papel importante aí no município, né? Que ele é um agente de transformação nesse processo aí, viu, Juliano? Estamos juntos. Então é aquilo que ele tem que sonhar. A gente tem um papel importante de fazer uma diferença no nosso território, regionalmente. É o nosso sonho, né? Eu estava cheio de gás para 2020 e deu essa pausa, né? Mas o meu sonho continua cada vez mais forte, né? E é isso que a gente tem que pensar. Como que eu posso me inspirar e inspirar o outro? Porque é o sonho. Então a primeira coisa nesse momento de parar para pensar é onde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu como ser humano. Isso também depois a gente traz para a empresa, né? Na onde que a empresa está e o que você quer dela, né? Que é o plano A e o plano B, né? Eu quero chegar lá na Lua, mas se eu acertar as estrelas está ótimo, tem umas histórias assim. Então isso é importante a gente chegar. E a mesma coisa a gente trazer para nós. O que eu sou hoje, em termos de competência, formação, e que eu quero ser, né? E aí eu tenho que ter com o olho lá no futuro. Ah, eu não posso, você como professor, eu não posso ser reitor, porque eu quero... Como assim? Você já tem que sonhar em ser dono de uma escola, dono de uma faculdade, né? Mas aí é aquilo que muda. Mas faz sentido para você? Faz. Então, o que um grande reitor, o que um grande diretor de uma escola faz atualmente? Qual o tipo de leitura, comportamento, sabe? Aí você vai se inspirando a fazer aquilo que o outro faz. O dia que eu for gerente, o dia que eu for gestor ou reitor, eu vou mudar meu hábito. Não, o teu hábito muda agora, né? Que isso é aquilo que você falou lá atrás, né, Zé? As tuas escolhas, o resultado que você hoje é fruto de escolhas lá passado. Então, o que vai te inspirar, o que vai inspirar dentro da empresa, o que me inspira na minha empresa? É quando ela fala que a missão dela é isso. Mas para chegar aonde daqui em 2025? E aquilo lá me inspira. Eu quero ser referência nisso, né? E a mesma coisa você, como profissional autônomo. Eu tenho certeza que a tua visão como ser humano e como profissional te inspira. Você vê aí as pessoas te reverenciando pelo teu trabalho, isso é inspiração. E aí a pessoa que vai ver o José hoje fala assim, eu estou precisando montar uma equipe de consultores para me ajudar. E aí você fala assim, tá, então aqui na empresa José Claudinei aqui, o propósito é esse. Pô, isso aqui é tudo que eu quero para mim. E é isso que o empresário tem que entender, que a missão não é uma frase, ser referência em atendimento. Não, não é isso, não é pedir para o outro decorar. Missão é para a pessoa internalizar. E aí, né, José, me permita trazer isso para frente, e aí aquele conceito do Simon Sinek é fantástico para a gente inspirar as pessoas. Legal. Quando traz lá o que, como, porquê, é fantástico. Né? O Simon traz isso para o indivíduo. Agora imagine isso para a empresa. Por que as boas empresas estão, né, dando certo?
porque ela alinhou claramente o seu propósito. O que eu faço? Como que eu faço? E por que eu faço isso? E o porquê está a diferença. Eu não faço isso pelo dinheiro, pelo salário, pela remuneração. Eu faço isso porque é o resultado que eu quero ver nos olhos do meu cliente e perceber que ele está sendo bem atendido, encantado. Legal, Chico. A tua fala, quando você falou de onde estou e quero chegar, né? E até um pouco antes, quando você falou do líder, que ele precisa inspirar, e mais uma vez essa palavra de missão, visão, a gente precisa estar muito atento à questão da congruência das coisas, né? As coisas precisam ser congruentes. Esse exemplo que você deu, eu faço alguma coisa na minha empresa e na minha casa eu faço totalmente diferente. Não é congruente. Isso não tem sustentabilidade. Isso é raso. Isso é raso. Quebra fácil. Então é muito importante a gente ter essa verdade. E a inspiração está muito ligado ao nosso propósito. Aquilo que realmente é o nosso Ikigai. O que faz a gente levantar todos os dias de manhã? O que realmente nos motiva? O que nos leva para frente? A motivação de dentro para fora, né? Por que a gente faz o que a gente faz, da forma como a gente faz? Então eu estou vendo aqui até uma colega que fez um comentário que muita gente parou, né? Mas a gente tem que continuar remando, e é isso mesmo. E a decisão de remar é de quem? Ela tem que começar comigo. Eu não posso ficar esperando que o outro comece para que eu vou começar. Esse momento de dificuldades que a gente está vivendo nos negócios, na vida. Hoje eu fiz uma consultoria à tarde e eu atendi uma empresária e o começo da conversa foi muito tenso. Ela estava muito nervosa, ansiosa e até ela se emocionou muito pela situação que ela está vivendo. E a gente acaba nesse trabalho de consultoria, a gente foi buscando também aperfeiçoamento para poder ajudar as pessoas na sua integralidade. Não só no conhecimento técnico, numa ferramenta, numa planilha, mas talvez também ajudar as pessoas a coordenarem bem aquele momento que ela está vivendo, onde eu estou, né? Ajudar a entender esse cenário atual. E aí no final da reunião a gente encerrou com um plano de ação. A gente elaborou um plano de ação das atividades que ela tem que fazer com o jurídico dela, com a contabilidade dela, o que ela tem que fazer internamente, porque algumas medidas são técnicas e operacionais, e muitas outras medidas são internas e emocionais. Então esse entendimento de onde eu estou é a mola mestra para impulsionar os próximos passos, no negócio e na carreira. Então, essa importância de saber onde eu estou, apesar da incerteza dessa questão que nós estamos vivendo hoje, saber aonde eu estou, eu não posso passar por eu não posso saber aonde eu quero chegar se eu não entender aonde eu já estou. Então fica muito raso, fica muito vazio, não se sustenta. Quantas pessoas a gente começa que já começou um monte de coisa e parou pelo caminho? Começou a implantar um monte de coisa e parou pelo caminho. Por um modismo, porque viu que o outro fez, achou bonito, mas o que é seu, autêntico, verdadeiro, tem congruência com a tua vida? Se não for assim, pode passar essa crise, pode fazer o que quiser. O que está na essência não mudou. Então, na verdade, lá na frente, na retomada, muitos dos erros que fizeram você chegar até aqui vão continuar se repetindo. É um momento singular que nós temos de nos reinventarmos, não só os nossos negócios, a nossa base, mas também a gente como pessoa, como profissional. Com certeza. Concorda, Chico? Concordo. E aí é aquilo que você trouxe, né? Até para meditar, as pessoas falam, meditar é parar de pensar. Nem meditando você para de pensar, não existe isso, né? Você não para, né? Ação, Sem né, dúvida. que é uma que a gente tem aí para fazer essas reflexões, é um momento de você estar inteiro ali, né? É um momento de você perceber a totalidade. E aí, para ser uma coisa mais pragmática também, aquilo que você falou, quando a gente faz análise da empresa, né, até de posicionar melhor a empresa e entender quais são as suas forças e fraquezas, né? Possivelmente eu já vi que tem alguns alunos aí, ex-alunos, quando a gente trabalha a matriz SWOT, né? Tem muita gente que acha que é uma ferramenta simples, não, que lá faz toda a diferença na tua vida como profissional. Eu lembro que eu lecionava uma disciplina que chamava
liderança dentro da faculdade, que levava sempre projeto de vida. E o projeto de vida é você projetando a sua vida no futuro, como empresário, como executivo. E aí é aquilo que a gente sempre lembra, né, Zé? Para fazer a tua matriz SWOT, você tem que fazer uma análise de estratégias e analisar internamente, você ou outro negócio, quais são os recursos que você tem, que a gente pode chamar de tangíveis e intangíveis, aquilo que o outro percebe, aquilo que o outro percebe, né? A gente lembra da matriz Johari, que possivelmente você conhece, aquilo que o outro vê e você não vê, aquilo que você vê, mas você não torna público para o outro, de repente o teu talento ainda está lá, adormecido, né? Quando a gente fala, faz essa reflexão interna, aí, a sua autoavaliação, e de repente você não está usando a tua totalidade. O que você ama fazer? Eu estou fazendo isso porque, sabe? Então, precisa entender o teu recurso. Isso voltado para você, ser humano, também é empresa. Aí a gente fazer esse bem bolado aí. Individualmente, a empresa. Qual é o recurso da empresa? Tangível e intangível. A marca, né? Ela realmente virou uma marca mesmo. Né? Qual é a capacidade dela? Qual é a capacidade de você, ser humano? Qual é o teu talento? Ou seja, qual é a tua competência? O que você é bom mesmo para fazer? O que a tua empresa é boa? Né? Que quando a gente pensa aí, qual é o teu diferencial competitivo? O que diferencia você do concorrente? Né? Como que você faz diferente? Isso faz toda a diferença dali para frente. Se você não identificar, se não é aquilo que a gente vê aí chegando lá na nossa empresa, na consultoria, aí eu quero abrir um negócio. O que você quer abrir? Uma padaria. Aí eu falo, mais uma, na minha cabeça. Aí eu tenho que perguntar para ele, mas qual é o teu diferencial? Não tem. Então não adianta, você tem que pensar numa receita diferente, num serviço diferente, né? Um delivery lá naquele, sei lá, no condomínio, já tem lá a listagem de todo cliente, eu vou entregar o pãozinho, sei lá, algum diferencial você tem que ter. Você não pode abrir um negócio ou estar num negócio onde você não tem uma vantagem competitiva. Você tem que entender que você precisa de uma vantagem competitiva. E vantagem competitiva é aquilo, o que é valioso no teu negócio, né? O que é raro, o que é difícil de imitar, o que as pessoas não conseguem imitar, né? Aquele pudim, aquela coisa. Eu tenho alguns pontos de quando eu penso em comer, eu tenho uns pontos em Varginha, que eu vou naquele lugar. Se eu penso em comer um pudim, é aquele lugar, porque aquilo lá é difícil de imitar. E é raro. Então as pessoas têm que entender que essa raridade está em você também. Né? O ser humano, ele é raro. O José não tem como. O que o José vem fazer nesse mundo, não é o Francisco que vai fazer. Cada um com o seu propósito de vida, com o seu dharma, aquilo que você quiser imaginar. E isso é importante a pessoa primeiro internalizar isso. E ela consegue estender isso para a sua empresa. E aí, quando a gente começa a falar do mercado empresarial, a gente volta para aquela perguntinha. Qual o seu negócio? Né? A gente pergunta para a pessoa, o que você faz? As pessoas assim, eu vendo calçado. Vende calçado? Mas uma loja de calçado. Mas quando o ser humano está bem alinhado no seu propósito, ele vira para você, o que você faz? Eu gero conforto para os pés. Né? Eu sempre brinco. Muda tudo. Muda tudo. Né? Você vira para o dono lá, o que você faz? Eu tenho um restaurante, eu vendo comida. Tá. Mais um que vende comida. Agora, quando você acha um cara legal, bacana, que entendeu o propósito, o que você faz? Eu desperto novos sabores. É? Aí depois você vai perguntar pro cara, mas como assim? Olha, me liga que eu mando um prato diferente pra você ver. Aí você come aquela feijoada. Qual que é o prato? Feijoada. Mas você come a feijoada do cara, parece que tem um negócio diferente. Então ele está despertando novos sabores. Então ele está falando, o que você faz? Eu vendo comida. Não, meu amigo. O outro que entendeu o propósito, sabe? Eu lembro claramente de uns casos, né? Teve um jovem garoto lá em Pouso Alegre que eu orientei consultoria, ele estava claro do propósito dele. Aí um dia eu fui no restaurante dele, coincidiu, cheguei lá, Zé, eu comi um escondidinho de abobrinha, que eu não gosto de escondidinho de abobrinha, mas eu fui comendo negócio, falei, nossa, que delícia, que delícia. Eu perguntei para ele, o que é isso aqui? Abobrinha batida, isso aqui. Não acredito. Mas o cara botou tanto amor na coisa dele, que tem um negócio diferente. Aí eu viro para ele, qual que é o teu propósito? Despertar novos paladares. Olha a fala do cara. Cara, adorei essa abobrinha batida com bacon. Quer dizer, o cara tá inteiro. Quando ele vai fazer o prato, ele não faz uma comida. Ele encanta. Né? E aí é aquilo que a gente lembra. Tem um Caio lá do Sebrae que sempre gosta dessa prosa, né? Tem outros empresários que falam, qual que é o teu negócio? Eu tenho uma funerária, vendo caixão. Mas aí tem
O empresário de funerária que consegue encontrar propósito. Eu já encontrei, para assim, qual que é o teu negócio? Eu ajudo as famílias no momento mais triste da vida dela. Olha a diferença que dá, né? E aí vem engajamento da equipe. O agente funerário, ele não é vendedor de caixão, não coloca o... Eu estou falando do extremo, hein, do negócio que é extremo, que é o funerário. Quando fala funerário, Deus me livre. Mas é aquilo. Imagina um agente funerário, quando ele se orgulha de falar, o que você faz? Eu ajudo as famílias no momento mais triste da vida dela. Ele levanta o corpo dele, olha, ele botou sentido na fala dele. Não é um vendedor. Ele vende, nesse exemplo, né, extremo, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas aonde que está o propósito numa atividade dessa, né? Totalmente. Que às vezes a pessoa não mergulha para pensar, né? Não vê o mas todo, ele vende segurança, você imagina? Ele vende segurança, ele vende confiança. Um momento tão difícil na vida das pessoas, eu ter alguém que eu posso confiar, que me atende. Então, saber colocar isso nas palavras, na energia, né? Você vê que isso faz Chico, como inspirar as pessoas, aquilo que o Juliano comentou, né? Como que eu inspiro? Exato. A tua fala, não pode ser uma missão decoreba. A tua fala engaja o outro. Então quer dizer que eu posso ser um agente de transformação nessa empresa? Pode. Vem fazer parte da transformação. Então quer dizer que eu posso encantar as pessoas. Perfeito. Tem que estar na veia, Chico. Tem que estar na veia. Com certeza. Ô, Chico, olha, o nosso tempo está acabando. Né? Que pena, viu? Que pena. O Instagram, ele corta a gente uma vez aqui. Eu queria, antes de você fazer as suas considerações finais, eu quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente. Eu tenho feito um resumo da live, Chico. Eu vou fazer um resumo dessa live e estou colocando num grupo de Telegram que eu fiz, para que as pessoas possam estar baixando e recorrendo ao conteúdo, tá? Então isso vai estar num grupo de Telegram também, o pessoal pode estar indo lá acessar. E a nossa live também, ela vai estar no YouTube. A gente vai baixar o vídeo da live, ele vai ficar no meu story em 24 horas e depois a gente passa para o YouTube também. Então quem não assistiu e você gostaria que tivesse assistido, lá no grupo do Telegram a gente vai estar colocando o link. E se você me acompanha lá no YouTube, vai lá, clica lá que você vai receber a mensagem. Clica lá no sininho que você recebe a mensagem a hora que o vídeo subir para você enviar para alguém e assistir novamente. Maravilha. Eu gostaria de convidar todo mundo novamente. Amanhã a gente vai ter uma live com o Alexandre, lá de Pouso Alegre, que foi presidente da Associação Comercial da CIPA, do Sindicato também do Comércio de lá. Tem uma visão muito legal. Nós vamos estar falando muito de empreendedorismo amanhã também. Está todo mundo convidado, coloca aí na tua agenda. Eu gostaria da gente bater uma foto aqui, Chico. Dá um sorriso aí para a gente ficar registrado. Legal. E a palavra está com você. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e fica à vontade que o tempo é seu. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bom prosear com você e essa turma que está do fundo, que eu nem consegui acompanhar. Parece que tem muita gente boa aí. A gente pensar, né? O tema foi pensar e agir da maneira estratégica, né? A estratégia pode resolver tudo? Sim ou não, né? O que a gente pode dizer é que quando você para pensar, você começa a ter mais... a percepção vai dilatar, né? A tua percepção, você começa a perceber o todo. Quando você para e respira para tomar decisão, você já começa, né, a oxigenar o cérebro aí. É aquilo que você falou. Quando eu penso, eu falo, e quando eu falo, eu posso mudar o meu comportamento. Antes de falar, é muito importante pensar. Então, imagina, antes de agir, é importante você pensar estrategicamente. E aí é muita calma nesse momento, né? Aqui que a gente tem que dizer é calma, 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 calma. Né? Aquilo que a gente disse no início, né? Aceitação e tenha paciência que vai passar. Hashtag vai passar, né? E aí é aquilo que a gente diz, né? Essa situação nos pede calma, essa situação pede que você esteja próximo de pessoas, né, positiva, da luz. Né? A gente vê muito, a rede social aí não ajuda muito. A televisão tem hora que você tem que correr. Né? Busca energizar. Né? Tem muita música boa aí no mercado, escuta coisa boa, porque o teu emocional, cardíaco, já foi comprovado cientificamente que o pensar é importante, mas o coração é mais ainda. Os grandes pensadores, os grandes empresários de sucesso,